15. Glória a Deus. Deus me deu uma palavra para estar compartilhando com a igreja. Aqueles que não tiveram oportunidade hoje, prepara o seu coração. Sábado a gente vai estar num ensino maravilhoso aqui. Traga essa palavra que Deus deu, esse louvor. O nome do Senhor será glorificado. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Bem, somente até aqui, poder sentar, ficar à vontade. Hoje, se você quiser colocar um tema nessa pregação, você pode colocar o seguinte tema: os arautos do rei. Vamos falar junto? Os arautos do rei. Outra vez. Os arautos do rei. Mais uma vez, bem forte. Os arautos do rei. Ser um arauto. A palavra arauto tem a ver com aquele que vai levar a mensagem. Aquele que vai representar aquele rei em um certo ponto ali que o rei o designou para aquela função. E aí, irmãos, eu quero que você preste bastante atenção no que Deus colocou no meu coração. Quando Jesus ele começou a pregar a palavra de Deus, ele fez isso, como foi bem falado pelo irmão Tadeu, em carne, como ser humano. Então, ele sendo Deus, ele seria onisciente, onipresente e onipotente. Mas na condição de homem ali, ele deveria fazer como o ser humano fazia, para receber o que Deus tinha para fazer na vida dele. Então Jesus ele começou o ministério dele orando, porque ele era homem também, 100% homem. Jesus ele começou o ministério dele orando também. Então jejuando, orando. Jesus ele precisava também de ir para um lugar do outro, fazendo a obra de Deus. Ele cansava como nós, ele fazia da mesma maneira. E eu quero destacar o ministério de Jesus, que naquele momento que ele estava como homem, ele não estava naquela condição como onipresente. Onipresença é a capacidade de Deus de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então Jesus, com o corpo dele, 100% carne, ele estava só em um lugar ali ao mesmo tempo. Então vamos supor, Jesus estava nessa cadeira. Se você estivesse lá no fundo da igreja, você não ia ter o acesso ao rosto de Jesus. Então no momento que Jesus pregava ali, você imagina uma multidão ali de 10, 12 mil pessoas. Se você não estivesse próximo a ele, você ia ficar lá atrás, não tinha o microfone para ouvir. Às vezes tinha barulho perto de você, você não ouvia bem a palavra. Então tinha muita dificuldade nesse aspecto de Jesus não estar na onipresença dele no corpo que ele recebeu. No sentido de ele estar 100% como homem ali. Então se ele estivesse virado para cá, ele não estava virado para cá. Então se ele estivesse aqui no Vale do Joá, ele não estava ali em Santarém, no centro de Santarém. Então por que eu estou falando isso? Porque ele designava pessoas para representá-lo nos lugares. Ele falava: ó, nós temos que pregar hoje em Santarém, eu vou pregar nesse lugar aqui, eu escalei vocês pregarem em tal lugar. Em Lucas capítulo 10, a palavra de Deus diz que ele escalou 70 discípulos e os enviou de 2 em 2 para pregar o Evangelho. Aí vamos supor que você nunca tinha falado de Jesus. Não
conheceu Jesus, porque você não estava lá na hora que ele começou a pregar. Aí chegaram 2 de nós aqui para pregar para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, que não viram ele pessoalmente, em carne. E aí, aquele que estava ali para ouvir Jesus, ele ia ter uma experiência com Jesus face a face. Agora, aqueles que não estavam com Jesus, ele ia ter uma experiência do Evangelho através de pessoas como nós, de pessoas que foram escaladas para falar do Evangelho. Aí você imagina se alguém nunca tivesse falado de Jesus e Jesus fala: agora você vai me representar, você vai mostrar quem eu sou para aquela pessoa, você vai mostrar o reino dos céus para ela. Que aperto que eu ia passar. Você imagina, você ficou um pouquinho ali, às vezes você estava lá no fundo da igreja, você não ouviu a palavra direito, e era para você pregar igualzinho foi falado aqui. Imagina, você ouve a palavra hoje, eu falo para vocês têm que pregar o que foi falado na igreja hoje para as pessoas aonde vocês passaram. Olha a responsabilidade, igreja. E aí saiu de 2 em 2 pregando o Evangelho, de repente, aquela experiência que eles tinham com o Evangelho era através daqueles que foram levar o Evangelho. E aí, igreja, você imagina eu e você com essa incumbência, das pessoas conhecerem Jesus através da nossa vida. Você estaria preparado para fazer isso? Para apresentar Jesus para as pessoas? Você conhece a Bíblia Sagrada para você apresentar, falar? Não, o livro de Gênesis ele fala desse jeito, o livro de Mateus ele fala desse jeito, o livro de Romanos fala desse jeito, o livro de Apocalipse fala desse jeito. Você teria condição de explicar a Bíblia para alguém? Você viu o tanto que nós estamos atrasados? E aí a palavra de Deus nos diz que nós temos que estar aprovados. Procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar. Ou seja, se for te perguntar alguma coisa, você vai saber responder, você vai estar pronto para responder. E essa tarefa é de quem, igreja? É só do pastor? Não tem como eu estar onde você vai passar, onde você vai se... no momento que você vai se encontrar com as pessoas, você vai compartilhar alguma palavra do seu jeito, da sua vida com aquela pessoa. É muito importante você estar preparado para isso. E aí o que a Bíblia diz? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Vamos ler no versículo 14. 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que está em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, igreja, eu estou muito alegre de estar aqui. Hoje eu fiquei meditando, eu falei, meu Deus, que maravilha a gente poder conversar com Deus. Não é verdade? A gente ter a nossa experiência com o Espírito Santo de Deus. E aí, o que a gente pode fazer? O irmão Linaldo foi usado hoje tremendamente aqui. Eu estou anotado aqui, irmão Linaldo, igual aconteceu também. Já várias vezes que as pessoas falaram aqui, eu tinha anotado os versículos, Romanos 10:8, sobre a questão do atalaia. Então, tudo isso, o Espírito Santo está falando para essa igreja, está testificando para nós.
Mateus capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, no momento que a gente não se sente seguro, faz como o meu irmão Elinaldo falou. Sabe qual que é o versículo que eu mais preguei na vida até hoje? Romanos 10, 8. Eu só sabia esse versículo, mas eu pregava ele demais. John Wesley, quando ele começou a pregar, ele fazia 230 e poucas visitas num só dia no cavalo que ele tinha. Aí qual que é o versículo que ele mais pregava? Romanos 10, 8. Romanos 10, 8. Você chega para a pessoa e fala: ó, se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e acreditar que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Ah, mas eu gostava desse versículo demais. Ei, mas eu gostava. Eu andava de casa em casa pregando e a pessoa aceitava Jesus, eu ficava muito alegre. Aí eles me chamavam, falavam assim: o Marcelo, ele não cuida de ninguém, ele só quer saber de pregar a palavra de Deus e ir embora para os outros lugares. E eles falavam: quem que está cuidando das almas que você está ganhando, Marcelo? E eles ainda brigavam comigo, porque eu estava ganhando alma, deixava essa para trás e ia correr atrás de outras almas para frente. Mas eu estava pregando: um é o que semeia, outro é o que rega, um é o que planta, outro que colhe a colheita, e Deus dá o crescimento para a obra que está sendo feita em toda parte. Então não se sinta incapaz, igreja. Deus ele vai te usar na sua pequenez, no seu jeito. Você imagina, Jesus confiou isso para a gente, entregou na nossa mão. Jesus ele não está aqui fisicamente, no corpo dele, 100% na carne, mas pela sabedoria dele, ele falou: vou preparar um corpo que vai estar em todo lugar agora. Aí o corpo de Jesus é a igreja. Aí a igreja é eu e você. Eu sou representante do Senhor e você é representante do Senhor na face da terra. Só que às vezes nós esquecemos, não é isso? Às vezes nós esquecemos ser crentes só na hora que nós queremos. Nós falamos assim: não, agora eu não sou crente mais não. Aquele irmão pisou no meu carro. Aquela irmã, ela vai ver o que eu vou fazer com ela, o que eu vou fazer com ele. E como é que você vai pregar para ela depois que você brigou com ela? Vai ser difícil, não é? Como é que você vai ganhar o seu vizinho se você brigou com ele? Lá no Nova República tinha uma casa lá, cara, chamada Casa do Terror. Porque eu ouvi os gritos de lá no final da rua. Todo mundo na rua sabia: a Casa do Terror. O nome da casa foi apelidada de Casa do Terror. Como é que aquela casa vai ganhar alguém para Jesus? Será que ela vai ser uma referência? Será que alguém vai querer conhecer Jesus através de uma pessoa brigona? Uma pessoa contenciosa, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que briga, que contende, que lesa as pessoas, que engana as pessoas? Tem dificuldade, igreja. Olha para ver. Você imagina eu conhecendo a Carol quando eu era namorado dela. Você imagina se eu vacilasse com ela, como é que ela ia me ver como homem de Deus? Você já imaginar que dificuldade é? Você vai namorar com a moça e você vai querer fazer o que não deve com a moça. Como é que ela vai te ver como homem de Deus? Como é que ela vai receber o Evangelho se na hora que é preciso você dar um bom exemplo para ela, você vai fazer coisa errada? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que tomar diante de Deus a responsabilidade mesmo de falar: Senhor, eu quero o seu exemplo na minha casa, eu quero o seu exemplo para essa pessoa. A jovem, quando for namorar, ela falou: se você quiser casar comigo, eu quero casar contigo. Você encontrou uma mulher de Deus, uma mulher para cuidar dos seus filhos, para te honrar conforme a Bíblia diz. Eu te digo em nome de Jesus. Agora, se você quiser uma mulher só para brincar com o sentimento, então procura outra do mundo. Porque aqui você vai encontrar uma serva de Deus.
Então esse é o exemplo que tem que ter. Procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem o que se envergonhar. Como é que você vai querer receber alguma coisa boa de Deus se você não está preparado para isso? Se Deus vai fazer da sua vida o canal para te abençoar você mesmo, como foi falado pelo pastor Betzel, aquele que constrói a casa sobre a rocha, ele está construindo a casa para ele morar, a igreja. Você já viu o conselho dos antigos que falava para a gente, o pai, o avô, falava desse jeito: você tem que arrumar a cama para você deitar, senão você não vai ter cama para você deitar, você vai deitar no chão. Não é isso? Chegava lá na roça, o menino completava 14, 13 anos, já tinha lá 11 vacas lá de leite. Estava preparando para casar. A jovenzinha já estava fazendo o quê? Já estava fazendo um enxoval. Quando ela casava, ela já tinha o enxoval inteiro pronto na casa dela. Já tinha as panelas, já tinha as vasilhas, já tinha todo o enxoval. Desse jeito, queridos. Procura apresentar-te como obreiro aprovado. Significa, você vai dar exemplo do povo, você vai passar na face da terra, você vai estar na frente dos problemas, você vai estar na frente das dificuldades. A hora que alguma pessoa falar alguma coisa, você já está com a solução para a pessoa. Você já vai falar: não perde tempo com isso não, para com isso, você está perdendo tempo com coisa que não vai te render nada. Larga isso para lá, vamos fazer a obra de Deus. Você está muito preocupado, muito ansioso com coisa que não vai te fazer bem. Vamos fazer a obra de Deus. No final isso tudo vai acabar. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Isaías capítulo 52, versículo 7. Formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que anunciam coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: teu Deus reina. Ouve os teus atalaias, levantam a voz juntamente e exultam. Com os seus próprios olhos o verão, quando o Senhor voltar a Sião. Rompei em cânticos de júbilo, juntamente, ó ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo, reviu a Jerusalém. Então aqui esse profeta Isaías traz uma profecia sobre aqueles que irão anunciar as boas novas, as boas notícias. Aí, se você for lá para o que o Elinaldo falou, Romanos capítulo 10, versículo 8 e diante, essa parte da Bíblia aqui, ela vai falar sobre essa profecia de Isaías. Romanos capítulo 10. Olha o que fala aqui, ó. Romanos capítulo 10. Versículo 13 em diante. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, as boas novas. Aí, igreja, Deus confiou nessa igreja, confiou na nossa vida a chance da gente transmitir, falar sobre Jesus para as pessoas. Nós temos essa responsabilidade. Isaías capítulo 62, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz. Isaías capítulo 62, versículo 6. Ó Jerusalém, sobre os teus muros os guardas, que jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vós, os que invocais ao Senhor, não descanseis, nem estejais em silêncio, até que
Ele restabeleça Jerusalém e ponha por louvor na terra, e a ponha por louvor na terra. Ou seja, Deus colocou sentinelas, colocou atalaias, colocou arautos para fazer a obra do Senhor na face da terra. E esses vão ser anunciadores de boas novas, igreja. Anunciadores de boas novas. Evangelho significa boa notícia. O crente que entende o propósito dele na face da terra, ele não é um crente carrancudo, um crente problemático, um crente brigão, um crente que fica contendendo dentro da igreja. Não, ele é um crente que sabe o que significa uma boa notícia. Ele vai transmitir a alegria do Espírito Santo da boa notícia que Deus quer dar para a igreja. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogando-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E aí Ezequiel capítulo 22, versículo 30, para a gente encerrar. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então Deus ele fala: será que tem alguém que vai anunciar o Evangelho? Será que você quer ser essa pessoa que vai estar na brecha, ou seja, no lugar que tem que estar, na hora que tem que estar? Será que você vai aproveitar a oportunidade do seu trabalho, aonde você passar na faculdade, na escola, com seus familiares, aonde você passar com as pessoas que você se relacionar? Você vai ser um exemplo ali de um pregador, de um obreiro, de uma obreira aprovada, que vai transmitir o Evangelho de Cristo para aquela pessoa, para que alguém conheça o Evangelho, conheça Jesus, conheça a presença de Deus através da sua vida. Você vai folgar, você vai dar uma folga, falar: não, agora eu vou me aproveitar a vida aqui na terra, eu não quero saber disso não, vou fazer o que eu quiser fazer, do jeito que eu quiser fazer. Amém? Vamos ficar de pé. Chama o Bandeirinha para louvar a Deus com o hino. Coloque o seu coração diante de Deus, feche os seus olhos uma vez mais, medita sobre isso. É sabedoria de Deus. A palavra do Senhor diz: se eu não for, o Espírito Santo não vai poder vir, mas se eu for, eu rogarei ao Pai e vos mandarei outro Consolador. E o Espírito Santo ele vai estar dentro de cada um de nós para pregar o Evangelho para as pessoas. E cada um de nós vai ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Nós não conhecemos Jesus face a face, em carne, mas o Espírito Santo de Deus ele vai nos capacitar, ele vai nos mostrar, vai nos dizer todas as palavras que Jesus pregou naquele tempo. E nós, sabendo disso, nós vamos ser capacitados para fazer a obra do Senhor, para ter uma experiência única com Deus e levar as pessoas a terem essa experiência também. Isso vai ser para nós uma alegria muito grande, igreja. Então sinta-se convidado pelo Espírito Santo. Ele quer que você seja um dos tais, você seja o arauto do rei. Ele quer te colocar como embaixador de Cristo, sentinela, atalaia, levando o Evangelho de Cristo onde você passar, com a sua vida, com o seu testemunho. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos, ora ao teu Senhor. Se você entendeu o que é você, fale para Deus: sim, Senhor, eu quero, Pai. Se você se sente incapaz, fala: Senhor, não me capacita. Aleluia. Deixa Deus te usar, deixa Deus te ensinar a vontade dele. Aleluia. Glória, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, vem nos ensinando, Senhor.
Aleluia, Senhor. A tua presença é real em meu viver. Entrega sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Perdoa-se aqui.